Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro de ética profissional e hoje, sem dúvida alguma, um dos encontros mais importantes do nosso curso. Isso porque damos início à primeira aula falando sobre prerrogativas da advocacia. Prerrogativas, tema queridíssimo aí das organizadoras, em especial a nossa atual organizadora, a FGV. Tema que sempre chove em prova. Tivemos uma conduta, um padrão meio atípico na 23ª edição, mas é tema que sempre aparece muito em prova. Uma média de 3 a 4 questões para que vocês tenham ideia. Ou uma questão direta, ou uma questão trabalhada entre alternativas. Pois bem, para iniciar trabalhando um pouco sobre prerrogativas, é importante considerar, primeiro, prerrogativas não se trata de privilégios. Prerrogativas significa garantias. Garantias conferidas à advocacia para que possam desempenhar o seu mistério, que é muito mais, inclusive, do que uma atuação privada. Sabemos que o advogado desenvolve o munus público, a ele cabe o exercício do munus público para que, com desenvoltura, portanto, possa alcançar plenitude da sua profissão. Olha que coisa linda isso, né? Quando nós trabalhamos o mesmo conceito de prerrogativas quanto aos membros do Ministério Público e àqueles integrantes do Judiciário, os magistrados especificamente, nós também consideramos prerrogativas, em específico, garantias ou prerrogativas constitucionais. Está lá a irredutibilidade de subsídios, né? A inamovibilidade, enfim, tantos outros que nós consideramos lá. Há uma grande distinção que quando falamos das prerrogativas do advogado, elas se dão tão somente em âmbito da atividade da advocacia. Os outros sujeitos, como Ministério Público e Magistratura, essas observâncias se dão em qualquer circunstância em regra, ok? Então, levando agora para o nosso lado, o lado mais importante, que é o da advocacia, nós temos, primeiro, considerar a leitura obrigatória do artigo 7º do Estatuto, tá? Não são estanques as prerrogativas ali previstas, nós temos previsões em outros diplomas, mas é importantíssimo para a sua prova que você conheça muito bem os incisos do artigo 7º, principalmente 7º-A, inserção recente que nós temos aí na legislação. E também lembrando que começamos este estudo pelo artigo 6º. O que diz para nós o artigo 6º do Estatuto? Não há hierarquia entre advogado, juiz e promotor. Não se deve visualizar esse trinômio, né, de sujeitos numa relação processual qualquer que seja, como o juiz no topo e ao lado o Ministério Público e partes. A única situação que colocaria o juiz no topo seria considerá-lo quanto à sua função de julgador. Não há hierarquia, repito, entre advogado, juiz e promotor. O que há? Distinção de funções. Deve existir aí uma equação, uma equanimidade, uma maneira horizontal de tratamento entre os três sujeitos, ok? Premissa para que possamos avançar aos incisos do artigo 7º. E iniciamos pelo inciso 1º, obviamente. São direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Meus amigos, quando falo exercer com liberdade, significa exercer sem restrições, a não ser aquelas impostas pela própria legislação, obviamente. Quando eu tenho, por exemplo, um advogado inscrito no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, ele pode sim desenvolver atividade da advocacia em outros estados, e livremente. O que nós temos, que inclusive é de natureza administrativa, não vai ser criminal, por exemplo, é que a contar da sexta, ou seja, até 5 situações, até 5 atos privativos por ano eu posso ter em conselho seccional diferente do meu de origem. Se eu falo de alguém que é inscrito no Rio de Janeiro, ele pode até 5 atos privativos do advogado praticar em São Paulo, em Minas, no Amazonas e por aí vai. O que ele não pode é que a contar da sexta, aí ele é imposta a inscrição suplementar, ok? Por isso, temos aqui uma restrição estabelecida pela própria legislação que nos é aplicável na nossa disciplina, ok? Então fiquem atentos a isso. Professor, e se ele descumprir com essa inscrição suplementar, ele desenvolve ali o exercício irregular da profissão? Pessoal, isso já é pacífico, tanto na doutrina quanto nos tribunais de ética e disciplina, se tratar de um ilícito administrativo e não um ilícito penal,
ok? Fiquem atentos quanto a isso, não traz implicações criminais, mas sim administrativas, sanções administrativas de natureza disciplinar em âmbito do próprio Código de Ética, ok? Então, primeiro, exercer com liberdade a profissão de todo o território nacional, considerando aí limitações que o próprio Estatuto vai trabalhar. Inciso 2. A inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Minha esposa chega em casa, dá o seu WhatsApp aqui que eu vou ler. Eu falo, não, meu celular é de advogado, sou advogado, aqui há inviolabilidade, né? Depois dos 4 primeiros tapas que você tomará, obviamente, ela te alertará que naquela circunstância você é marido ou é esposa e não é advogado. No caso da esposa, pelo amor de Deus, violência doméstica não, apenas para ilustrar aqui o exemplo. Essas prerrogativas devem ser observadas no bojo da relação da atividade da advocacia, ok? Então, a inviolabilidade, falamos aqui de uma prerrogativa ou de uma inviolabilidade material, né? Ou mesmo de circunstâncias materiais. Percebam que, quando falo do escritório ou local de trabalho, eu não circunscrevo a um espaço delimitado como sendo o escritório. Se você habitualmente, como advogado, atende numa biblioteca, ali é o seu local de trabalho. Se você é um procurador municipal, procurador público, advogado público, e tem um gabinete, né, no local, assim, no meio de várias outras atribuições de outros servidores, ali é o seu local de trabalho, não necessariamente o seu escritório, ok? Perceba a amplitude. Agora, percebam também que essa inviolabilidade ela não é irrestrita, pois havendo indícios de autoria e de materialidade da prática delituosa pelo advogado, é possível que se quebre essa inviolabilidade através de um mandado de busca e apreensão, por exemplo, devendo-se observado esses critérios. Indícios suficientes de autoria, né, da prática delituosa pelo advogado, indícios de autoria e de materialidade da prática delituosa pelo advogado. Repito, também a ação de busca e apreensão deve ser aí deferida, né, o mandado de busca e apreensão deve ser deferido por juiz competente, autoridade judiciária competente. E o último requisito, este de grande importância para nós aqui, deve ser cumprido na presença de um representante da OAB. Como funciona isso? O juiz, ao despachar deferindo busca e apreensão no escritório, vai ali, aliás, uma outra informação importantíssima, vai ali nesse mandado de busca de maneira pormenorizada, fundamentada e descritiva, indicar qual vai ser a busca e o que vai se buscar, o que vai se apreender. E ele então comunica à OAB, no caso a subseção, informando: atenção OAB, faremos aqui uma busca e apreensão no escritório de advocacia. Claro que não vai dizer qual, né? Peço que envie um representante para que acompanhe a diligência no dia tal, na hora tal, né? O local sempre é o próprio fórum e aí o representante diligencia junto ao oficial de justiça e às vezes força policial. Agora, atenção, se o juiz faz a comunicação e a OAB não envia representante, o ato é legal, a inércia foi da OAB, ok? Tranquilo. Agora percebam, se o juiz é que mantém-se inerte e não comunica à OAB, a inércia, portanto, foi da autoridade judiciária, o ato é nulo e todas as provas que se advenham dessa circunstância serão consideradas provas ilícitas. Fiquem atentos, posição do STF. É necessário verificar de quem é inércia. Se a inércia vem por parte da autoridade judicial, nós temos aí a ilegalidade. Se ela vem por parte da OAB, a legalidade do ato. Beleza? Inciso 3, para finalizarmos esses primeiros incisos, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Pessoal, posso dizer que um advogado que um cliente está incomunicável, que um preso está incomunicável? Sim, tem lá o regime diferenciado, né? Existem circunstâncias, até mesmo por segurança do próprio preso, em que ele é mantido por um tempo não duradouro, tem um tempo restrito, a legislação processual penal trabalha isso, é possível que ele esteja incomunicável. Agora, cuidado, essa incomunicabilidade jamais atingirá o advogado. Ao advogado, o acesso deve ser sempre franqueado. E quando eu falo comunicar-se reservadamente, significa comunicar com o cliente sem escutas,
sem a presença ou acompanhamento de um policial, de um oficial que seja desacompanhado. Comunicar-se reservadamente. Só o advogado vai escutar o que o cliente tem a dizer. Não precisa ter ninguém. Aliás, não pode ter ninguém acompanhando neste momento. Se você está acostumado a assistir os filmes em que a circunstância é o contrário, tome atenção para que você não se confunda nessa hora aqui. Tranquilo? Portanto, não há aqui a incomunicabilidade para o advogado. Apenas para os demais presos, eventualmente para visitas, mas não para o advogado. Ok? Maravilha. Vamos então? Pergunta do aluno. Vamos para a tela. Professor, o advogado pode ter acesso a preso considerado incomunicável? Pessoal, sim, inclusive foi o que nós trabalhamos aqui, né? Como nós já dissemos e repito, não existe incomunicabilidade para o advogado. Nós veremos, entre outras prerrogativas, que o advogado, por exemplo, tem o acesso de ingressar nos presídios e delegacias, mesmo fora de expediente e mesmo sem a presença dos titulares, ok? Então, guardem isso. Não há incomunicabilidade para o advogado. Seja em prisões, seja em detenções, seja em estabelecimentos civis ou militares. Não há incomunicabilidade para o advogado. Ok? Para visita, sim. Para outros presos, sim. Para o advogado, não. E agora vamos para a tela. Ver o que nós trabalhamos nesse nosso primeiro encontro sobre prerrogativas. Eu disse a vocês, um dos temas mais relevantes para a sua prova dentro da nossa disciplina. Vimos então prerrogativas, estão lá no artigo 7º, falamos também do artigo 6º nessa aula, inciso 1 ao 3 do Estatuto da OAB. Falamos lá de exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Coloquei a vocês que existe uma limitação mínima, que é a questão da inscrição suplementar. Falamos da inviolabilidade do escritório, local de trabalho e dos meios de comunicação e instrumentos de trabalho. Tem aqui alguns requisitos para serem analisados quando da busca e apreensão que se autoriza, né? Situação de exceção, a quebra dessa inviolabilidade. E também batemos aqui com bastante intensidade falando da questão de não existir incomunicabilidade ao advogado. Existe com relação a visitas, existe com relação a outros presos, mas não existe com relação ao advogado. Meus amigos, muito obrigado pela atenção dos senhores. Até nosso próximo bate-papo, ainda trabalhando sobre prerrogativas, outros temas de tamanha importância para a sua prova. Um grande abraço e até lá!